Existe um erro emocional tão comum que passa despercebido pela maioria, mas ele destrói o respeito silenciosamente. Não é fraqueza explícita, não é falta de capacidade. É algo mais sutil, algo que você faz acreditando estar sendo maduro, compreensivo ou gentil. Enquanto isso, as pessoas começam a te testar, te interromper, te desconsiderar, e você sente que algo mudou, mas não entende o quê. Hoje, você vai reconhecer esse erro com clareza. E quando isso acontecer, a forma como os outros te tratam nunca mais será a mesma. Fique atento até o fim. E se isso fizer sentido, continue comigo. O desrespeito raramente começa de forma agressiva. Ele nasce pequeno, um comentário atravessado, um limite ignorado, uma opinião descartada. E quase sempre, o erro emocional que permite isso é a tolerância excessiva ao desconforto interno. Você sente que algo passou do limite, mas engole. Sente incômodo, mas se cala. Justifica o comportamento do outro. Dá mais uma chance, depois outra, e mais uma. Até que o padrão se instala. A mente humana aprende rápido. Quando alguém percebe que pode avançar sem consequência, avança. Esse erro não vem da falta de autoestima declarada, vem do medo de conflito, do medo de parecer rígido, do medo de perder aprovação. Você confunde paz com submissão emocional. Acha que manter o ambiente calmo é sinal de inteligência. Mas o que você realmente está fazendo é ensinar aos outros que seus limites são flexíveis. E limites flexíveis não são respeitados, são explorados. Quando você ignora pequenos desrespeitos, você envia uma mensagem silenciosa. Isso é aceitável. A mente do outro registra, não de forma consciente, mas instintiva. E então, o comportamento se repete, cresce, se fortalece. Até o ponto em que você se pergunta por que as pessoas não te levam a sério. A resposta é simples, mas desconfortável. Porque você ensinou que não precisam. Existe uma diferença profunda entre ser compreensivo e ser permissivo. Compreensão vem da força. Permissão vem do medo. Pessoas fortes escolhem quando ceder. Pessoas inseguras cedem automaticamente. O erro emocional está nesse automatismo, nessa reação imediata de aliviar a tensão externa às custas da sua tensão interna. Cada vez que você faz isso, você se diminui um pouco mais. O corpo sabe quando você se trai. A postura muda. O tom de voz cai. O olhar evita confronto. E o outro percebe. Sempre percebe. A linguagem não verbal comunica antes das palavras. Mesmo que você sorria, mesmo que diga tudo bem, algo entrega. E esse algo diz: eu não vou me defender. A partir daí, o respeito começa a escorrer pelos dedos. Muitas pessoas acreditam que respeito vem de ser útil, disponível, agradável. Mas isso só gera dependência, não consideração. Respeito nasce quando existe consequência emocional clara. Quando o outro entende que cruzar um limite gera desconforto, afastamento ou perda de acesso. Sem drama, sem explicação longa. Apenas mudança de postura. Isso educa mais do que qualquer conversa. O erro emocional também aparece quando você tenta se explicar demais depois de ser desrespeitado. Em vez de marcar o limite no momento, você racionaliza depois. Fala demais. Justifica sua reação. Pede compreensão. E, sem perceber, inverte a lógica. Quem desrespeitou passa a se sentir no controle. E você em posição defensiva. Isso destrói sua autoridade psicológica. Pessoas que se respeitam não precisam convencer. Elas reagem de forma proporcional e imediata. Um silêncio, um afastamento, um olhar firme, uma resposta curta. O suficiente para sinalizar que algo não passou. Sem agressividade, sem teatro, apenas presença. E presença forte ajusta comportamento alheio rapidamente. Enquanto você continuar tolerando o que te incomoda para evitar tensão externa, continuará criando tensão interna. E essa tensão vaza. Vaza na forma como você anda, fala, decide. O mundo sente. E o mundo responde de acordo. Não com empatia, mas com hierarquia. O desrespeito não surge porque as pessoas são más.
Surge porque a maioria testa limites o tempo inteiro, conscientemente ou não. A pergunta real é: o que acontece quando testam os seus? Se nada acontece, o teste vira padrão. E o padrão vira identidade. A identidade de alguém que pode ser ultrapassado. Reconhecer esse erro emocional dói, porque exige responsabilidade. Exige admitir que parte do desrespeito que você recebe foi permitido. Mas essa dor é libertadora, porque a partir dela você retoma controle. E controle emocional é a base de qualquer respeito verdadeiro. O erro não está no que você diz, está no que você tolera. Pessoas aprendem como te tratar observando o que você aceita em silêncio. Cada vez que você engole algo para evitar conflito, você ensina ao outro que pode avançar um pouco mais. E ele avança, não por maldade consciente, mas porque a mente humana testa limites naturalmente. Onde não há resistência, há permissão. Respeito não nasce de palavras bonitas, nasce de consequência. Quando alguém te desrespeita e nada acontece, o cérebro registra: isso é aceitável. Quando alguém cruza um limite e você explica, justifica ou minimiza, você reforça a ideia de que seu desconforto não é prioridade. Aos poucos, sua presença perde peso. Não porque você é fraco, mas porque você não se protege. Existe uma falsa crença de que ser compreensivo evita problemas. Na prática, apenas os adia. O ressentimento se acumula, a frustração cresce e o outro continua. Pessoas não respeitam quem não se respeita primeiro. Não por crueldade, mas por instinto. A hierarquia emocional se forma sem palavras. E quem cede sempre acaba embaixo. Muitos confundem calma com passividade. Calma verdadeira é controle. Passividade é medo disfarçado. Quando você aceita desrespeito para parecer maduro, você paga com autoridade. A maturidade real sabe dizer não sem culpa. Sabe interromper padrões. Sabe criar desconforto quando necessário, porque o desconforto educa mais do que a tolerância cega. Observe quem te interrompe. Quem ignora seus limites, quem brinca onde não deveria. Se isso se repete, não é coincidência, é padrão. E padrões só existem porque foram permitidos. Não adianta mudar o tom de voz se a postura continua a mesma. O erro emocional está em esperar que o outro perceba sozinho. Ele não vai. Limites precisam ser claros, mesmo quando silenciosos. Quando você não reage, você acumula energia que vira tensão interna. Essa tensão vaza no corpo, no olhar, na forma como você fala. As pessoas sentem e paradoxalmente respeitam menos, porque percebem incoerência. O que você sente não bate com o que você expressa, e incoerência gera desprezo instintivo. Respeito não exige agressividade, exige consistência. Uma vez que você estabelece um limite e sustenta, o ambiente se ajusta. Mas se você ameaça e não cumpre, fala e não age, se posiciona e recua, você ensina exatamente o contrário do que deseja. A mente humana acredita no que você faz, não no que você diz. Existe também o medo de perder pessoas, de parecer difícil, de ser visto como frio. Esse medo mantém muita gente presa em dinâmicas de desrespeito. Mas pessoas que só ficam quando você se diminui não são perdas. São pesos. O erro emocional é negociar dignidade por aceitação. Isso sempre termina em desvalorização. Quando você começa a se respeitar de verdade, algumas pessoas mudam, outras se afastam. Ambas as reações são respostas ao novo padrão. E isso é sinal de acerto, não de erro. O desconforto inicial é o preço da autoridade futura. Quem não suporta seus limites não merece acesso. No fundo, o desrespeito começa quando você se trai para manter a paz. Só que essa paz é falsa. Ela custa caro. Custa sua presença, sua firmeza, seu valor percebido. Corrigir isso não exige discursos longos. Exige decisões pequenas, repetidas, sustentadas. E quando você muda, o mundo muda o tom com você. Existe um momento em que o desrespeito deixa de ser um ataque externo e passa a ser um reflexo interno. As pessoas não te tratam mal porque são más. Elas te tratam do jeito que você ensina.
E o erro emocional mais comum é esse: tentar ser aceito onde você deveria ser firme. Quando você troca postura por aprovação, algo quebra. Não imediatamente, mas de forma cumulativa. Pequenas concessões, pequenos silêncios mal posicionados, pequenos tudo bem que não estavam tudo bem. A mente humana registra isso. Quem não sustenta desconforto, ensina o outro a avançar. O desrespeito raramente começa grande. Ele começa testando limites, um comentário fora de lugar, um atraso repetido, uma ironia disfarçada. Quando você engole para evitar conflito, você sinaliza permissão. E permissão cria padrão. O cérebro aprende rápido onde pode ir sem consequência. E vai. Existe uma diferença brutal entre empatia e autoabandono. Empatia entende o outro. Autoabandono se anula para manter vínculo. Quando você se anula, você perde peso psicológico. Não importa o quanto você seja bom, competente ou inteligente. Sem peso emocional, não há respeito sustentado. As pessoas podem até gostar de você, mas não vão te levar a sério. O erro emocional está em reagir pelo medo de perder. Perder conexão, perder imagem, perder aprovação. Esse medo te torna previsível, e o previsível é frágil. Quando alguém percebe que você evita tensão a qualquer custo, passa a criar tensão para te controlar. Não de forma consciente, na maioria das vezes, mas instintiva. A dinâmica se estabelece sozinha. Pessoas que se respeitam toleram o silêncio tenso, toleram o olhar direto, toleram a pausa antes de responder. Não se apressam para consertar o clima. Não correm para aliviar o desconforto do outro. Porque entendem algo essencial. Quem cria o desconforto deve lidar com ele. Quando você tenta resolver tudo emocionalmente, você vira suporte. E suporte não é liderança. Existe também o erro de explicar sentimentos demais, de se expor sem critério, de transformar tudo em conversa emocional. Emoção sem limite não gera conexão profunda, gera familiaridade excessiva. E familiaridade excessiva dissolve hierarquia psicológica. As pessoas param de medir palavras, param de respeitar espaço, porque você ensinou que tudo é acessível. O respeito nasce do limite claro, não do afeto constante. Afeto sem limite vira permissividade. E permissividade convida invasão. Quando você aprende a dizer não sem raiva, sem culpa e sem justificativa longa, algo muda. O ambiente se ajusta. As pessoas recalculam. Algumas se afastam, outras se alinham. Ambas as reações são respostas ao seu novo centro. O erro emocional também aparece quando você tenta ser entendido antes de ser respeitado. Entendimento vem depois. Primeiro vem postura. Primeiro vem coerência. Primeiro vem consequência. Quando alguém cruza um limite e nada acontece, o cérebro entende que aquele limite não existe. Não importa o que você sente ou pensa, importa o que você sustenta. Há uma falsa crença de que firmeza a afasta. Na verdade, ela filtra. Afasta quem se aproveita, aproxima quem respeita. Quem só permanece quando você se diminui, nunca esteve ali por você. Estava ali pelo acesso. Quando o acesso acaba, a máscara cai. E isso é libertador. Pessoas emocionalmente maduras não pedem respeito. Elas se comportam de forma respeitável e não toleram menos do que isso. Não fazem discurso, não ameaçam, não dramatizam, apenas ajustam presença, ajustam resposta, ajustam disponibilidade. O mundo aprende rápido quando a consequência é consistente. Se você sente que o desrespeito se repete em diferentes ambientes, a origem não está nos outros, está no padrão que você carrega. E padrões só mudam quando você aceita o desconforto de não agradar, de não explicar, de não salvar a interação. Esse desconforto é o preço da autoridade emocional. Quando você corrige esse erro, não precisa se impor, não precisa elevar a voz, não precisa provar nada. A mudança é sentida antes de ser entendida, e o respeito começa a aparecer onde antes só havia teste. Chega um ponto em que você percebe que o desrespeito nunca foi sobre o que você dizia, mas sobre o que você tolerava. O erro emocional final
É insistir em permanecer acessível a quem já demonstrou que não te valoriza. Quando você continua disponível depois de ser ignorado, diminuído ou desconsiderado, você ensina como deve ser tratado. Não com palavras, mas com repetição. A mente humana aprende rápido o que não tem consequência. Respeito não nasce de pedidos, nasce de limites sustentados. E limites só funcionam quando há disposição para perder. Perder atenção, perder validação, perder pessoas. Quem tem medo de perder sempre aceita menos do que merece. E quem aceita menos comunica isso silenciosamente. O outro sente e ajusta o comportamento para baixo. Existe um momento decisivo em que você precisa parar de explicar e começar a agir. Parar de esperar reconhecimento e começar a se retirar. A retirada consciente é uma das formas mais fortes de poder emocional. Não é fuga, é escolha. É dizer sem palavras, isso não me serve. E quem não serve, não ocupa espaço. Quando você corrige esse erro emocional, algo muda internamente. Você deixa de reagir automaticamente, de responder por impulso, de tentar manter vínculos à custa da própria dignidade. Você passa a observar mais, a falar menos, a agir com precisão. E essa mudança interna reorganiza tudo ao redor. Pessoas que antes testavam, começam a medir palavras. Pessoas que abusavam se afastam. Pessoas que respeitam se aproximam. Não porque você exigiu algo, mas porque sua postura se tornou clara. O mundo não respeita intenções. Respeita comportamento consistente. Você não precisa endurecer. Precisa se alinhar. Alinhamento gera firmeza natural. Firmeza gera respeito. E respeito gera silêncio ao seu redor. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da consideração. As pessoas pensam antes de agir perto de quem não se explica, não insiste e não implora. O erro emocional que te fazia ser desrespeitado perde força quando você entende que sua presença é um privilégio, não um direito alheio. Quem não cuida perde acesso. Simples, direto, inevitável. Essa clareza muda sua energia, e energia muda dinâmica. No fim, respeito não é algo que você conquista convencendo, é algo que você estabelece se posicionando. Quando você para de tolerar o que te diminui, o mundo aprende como deve te tratar. E quem não aprende, naturalmente fica para trás.